Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um programa desta série, A Hora da GAP, que pretende contar a história de um dos grupos familiares rurais mais tradicionais e fortes no estado do Rio Grande do Sul. Aqui conosco, João Paulo Schneider da Silva, o Caju, que está nos ajudando a contar essa história. Caju, novamente, seja bem-vindo. Estamos aí, e agora toca um assunto mais profundo. Agora nos 3 primeiros capítulos a gente falou sobre a história, né, que começou lá em 1829, a gente falou sobre a genética, falou sobre a comercialização e de o quanto a genética foi fundamental para a comercialização, né, e hoje nós vamos falar sobre o futuro, né, o que vem pela frente. Né, e eu te faria uma pergunta já, vocês já estão trabalhando a sucessão, porque a maioria do pessoal já está meio errado, já tem que começar a preparar, né? Então, como é que funciona, né, esse modelo de governança buscando a sucessão numa empresa familiar? Ok, Zé Arthur. Vamos lá. Quando se fala em sucessão, a gente tem muito a ideia dos sucessores. Sim. Preparar os sucessores. Na nossa empresa foi diferente. Houve uma conscientização do sucedido, ou dos sucedidos. Agora eu queria parabenizar o meu sogro, o doutor Eduardo Macedoniari, e sua senhora Helena, porque eles tiveram uma antecipação rara no nosso ramo de atividade. Sim. Em que eles pensaram que aquela felicidade de ter os filhos à volta, que sempre promoveram a união familiar, poderia um dia ser perigada, a separação. Sim. Então eles pensaram assim, será que a gente não faria melhor se trouxesse os nossos filhos herdeiros para sócios? E então foram atrás de consultoria e toda aquela terra que seria naturalmente colocada para filho tal, vamos incorporar isso numa holding. A divisão que seria feita naturalmente. Sim, como estava falando antes, uma reforma agrária natural. Vamos fazer, porque a pecuária, a empresa agropecuária, vocês têm que entender, depois que falar do arroz, sim. Uma empresa dessas, ela vai bem quando tem escala. Né? Quando ela vai se achicando, bem gaúcho, né? Bem fronteira. Vai ficando, a gente vai dividindo, tal, tu vai perdendo dinheiro na própria divisão. Né? Para formalizar as coisas, né? Sim. Juridicamente falando, né? Tu vai perdendo dinheiro, perdendo, e aí vai ficando todo mundo que outrora tinha um patrimônio bacana, tu vai ficando um pouco para viver. Aliás, o custo de manutenção de uma família cujos proventos vêm do campo está cada vez mais complicado. Zé, hoje tu sabes que faculdade, colégio, e outras viagens tal, custam muito dinheiro e que muitas vezes a agropecuária não paga. Não, talvez, Caju, esse exemplo da GAP talvez seja o maior exemplo de como as coisas não acontecem no Estado. Como eu te dizia, a reforma agrária natural. Quantos grandes grupos de fazendeiros se desmancharam exatamente por essa sucessão em que cada filho pegou um pedacinho de terra e esse pedacinho de terra foi dividido de novo pelos outros filhos, e quando tu vê, como diziam na fronteira, virou um bando de chacareiro, né, que não consegue uma coisa de sucesso que é importante, tu tem que ter escala. Concordo contigo, escala é fundamental, Zé. E a gente tenta manter isso. Quem não tem, está sofrendo, o custo está altíssimo, tu sabes disso. Então, mas outras providências também têm que ser tomadas, porque a família cresce. Então, além de tu teres esse acordo societário com os filhos, né, e uma administração por empresa jurídica, em parceria com exploradores físicos, sim, e esse é o nosso modelo,
que é um modelo tributário moderno, nós também temos um protocolo familiar, que foi desenvolvido por outros consultores que a família decidiu contratar. Sabe que hoje, organização, governança corporativa de uma empresa familiar, principalmente no agro, ela requer investimentos. Hoje, os profissionais que têm habilidade para organizar a gente, fazer com que a gente, através de um protocolo, através de um cronograma bem estabelecido, através de regras de ingresso de pessoas da família no negócio, ingresso e saída. Sim, né? sim. Tudo bem regrado, tudo bem acordado entre todos, isso é o segredo, sabe? E isso requer muito tempo e investimento. Se tu disseres quanto a empresa gastou, digamos assim, hectares. Tá? Mas só que talvez tenha sido o melhor investimento, mais do que melhoria de uma mangueira, mais do que investimento em genética, é o investimento nas pessoas que vão doravante e vão preparar essa empresa para ser uma empresa vencedora para o futuro. As cabeças têm que estar alinhadas, né? E esse talvez tenha sido o melhor investimento realizado até hoje pela família. E uma família empresária, né, que tem que saber dividir exatamente o que é patrimônio, o que é empresa e o que é família. E regramentos muito... Tu sabes que eu te falei em protocolo. Né? Sim. Esse protocolo nada mais é do que um caderno cheio de regrinhas. Eu vou te dar um exemplo. Caderno de regras. Eu vou te dar um exemplo. Sabe que trocar de carro. Puxa vida, como é que funciona lá a troca de carro lá na GAP? Bom, então, cada diretor que tenha uma função de comando, de liderança, ele tem direito a ter uma caminhonete modelo X, e ele pode trocar ela depois de usar 300 quilômetros. 300 mil quilômetros. 300 mil quilômetros. Sim. Não, né? E aí, 300 mil. E aí, se quiser trocar antes, o problema é teu. Pode trocar. Sim. Mas a empresa é companheira naquilo que ela regrou. Uhum. E aí todo mundo, são regras. Eu vou te falar outra bem importante. Te falei do ingresso, né? Nós combinamos que para uma pessoa da família, um filho, um primo, um sobrinho, etc., ele trabalhar na GAP, ele tem que primeiro trabalhar 2 anos fora. Primeiro, ter terminado o curso superior. Sim, tá certo. Tá? Segundo, eu quero trabalhar na GAP. Manifestar o seu interesse formalmente, para o conselho. Terceiro, eu tenho que trabalhar 2 anos fora em alguma atividade, não precisa nem ser correlata à agropecuária, mas tem que trabalhar, tem que aprender a ter patrão que não seja o pai, o tio, o que seja. Então ele já vem... Né? Não precisa necessariamente ser do segmento agropecuário. Não. Pode ser de... E aí, quando depois que passou 2 anos fora, eu vou fazer 2 anos de trainee nos diversos setores da empresa. Ah, mas a GAP tem muito setor? Não, não tem. Mas tem a agricultura, tem a parte da colheita, tem a parte do plantio, tem a parte do armazenamento, né? Tem a parte da administração, a compra de materiais, de adubo, essas coisas que são importantes numa lavoura. Né? A irrigação, ele passa por esse processo. Na pecuária, quantos processos nós temos? Inúmeros. Né? Então ele acompanha uma inseminação, ele acompanha o leilão, faz alguma atuação mais responsável no leilão, certo? Sim, até para poder identificar em que segmento ele pode sair melhor. Ele dá um vistaço geral, tá? E depois ele apresenta um projeto de melhoria e diz assim, eu tenho condições de fazer alguma coisa pela empresa nesse setor. Me animo a trabalhar nesse setor. A gente vai julgar se realmente existe esse espaço e é contratado. E qual é o salário? O salário também tem todo um regramento, né? E tem algumas mordomias, que são o que a gente também tem que considerar. Então, essa parte do ingresso na empresa, ela é uma das coisas mais sensíveis e importantes que nós temos. Isso está dando certo. Né? Aliás, todo o nosso protocolo está dando certo. E ele é assinado e ele é revisto de 2 em 2 anos. Ele é atualizado. Outra questão é quem manda em quem.
O organograma. Sim. Escuta, qual é a tua habilidade? Tu é uma pessoa que tem liderança, tu tem condições de chefiar um time? Um segmento. Né? Não são muitas camadas dentro da nossa atividade, não são. Nós temos, o peão, o sócio, o capataz, o gerente e o diretor. E aí, acima do diretor, é o conselho. Sim. Né? Uma outra coisa que nós temos também importante, então, tu tem que definir bem os quadradinhos ali. As caixinhas. As caixinhas, né? Isso é o mais complicado. Depois tu tem também a outra questão salarial, né? Como é que tu vai determinar faixas salariais? Isso aí, hoje é o nosso grande desafio, nós estamos investindo nisso. Né? Para ficar o mais justo possível, olhando para o mercado, mas também olhando para a empresa, né? O que a gente quer, aonde a gente quer dar mais foco. Né? Quais são as responsabilidades que a gente acha mais importantes para o futuro também, né? E outra questão que eu queria abordar sobre a GAP é os conselhos. Né? Como é que a gente estabelece a questão estratégica? Né? Então nós temos conselhos temáticos e temos também o conselho de acionistas, certo? Então o conselho maior, ele comanda os demais. Uma das coisas que eu falei, talvez no outro episódio, é que nós temos uma mania de acompanhar tudo com números, o orçamento e depois o realizado. Então, duas vezes por ano, a gente se reúne e apresenta os números. E se os números não são bons, eles têm que ser arrumados, tem que haver ação para que a coisa seja revertida. Né? E isso talvez... ao meu ver, pelo que eu ando por aí, é muito difícil, principalmente na atividade de pecuária, as pessoas acompanharem o projeto com os números e saber se está produzindo bem, se está produzindo mal, se está acima da média. E quanto a isso, a gente também se mede muito com outros produtores, né, dentro de um grupo que a Unipampa formou, que é o GTPA, a gente participa olhando o que as outras boas empresas fazem para a gente tentar melhorar naquilo que a gente é fraco. Porque tem uma questão, né? Por mais que tu faça um planejamento e ele seja numericamente bonitinho, talvez a pecuária, como também a agricultura, ela conta como imponderável. Tu não tem como introduzir nas tuas métricas ou na tua equação os efeitos do El Niño, de Laninha, uma seca, um excesso de chuva. Sobre isso tu não tem controle. Então tu tem que trabalhar com números viáveis, né? Mas contando sempre com um imponderável. Essa chave, ela faz parte da tua equação? Todos compreendem isso, Arthur. Todos estão já escolados para que a gente trabalhe com uma certa coeficiente de segurança. Né? Nós temos uma folga, nós não trabalhamos mais com banco na agricultura, sabe? Nós tentamos que sobre um pouco para poupar para caso haja uma frustração de safra. A gente tem uma safra guardada. Na pecuária, a gente paga arrendamento para os proprietários de terra. Certo? Muitas vezes tem anos que a gente é difícil pagar, mas nem todos utilizam desse custo de oportunidade da terra. Né? Quando a gente consegue pagar o arrendamento e ainda sobra bastante, a gente divide por todos os empregados, a gente tem um plano de participação dos resultados, certo? Tanto no resultado, como também através de metas, certo? Então tudo é muito checado, muito medido dentro da empresa, e eu queria só para terminar, não quero me estender tanto nessa parte, mas eu quero dizer assim que nós somos já gerações e gerações de pessoas que amam a terra e que têm uma missão, né, de respeito a ela. A nossa missão da GAP, que a gente fez isso num encontro de qualidade total, desde que foi formada a GAP, em 93, Sim. que é comercializar produtos agropecuários com diferencial de qualidade, né, visando sempre a satisfação do cliente, respeitando o ambiente, visando também o crescimento do setor, né, e respeitando, como eu falei, o ambiente e as pessoas. Então, isso é a nossa missão, e eu só queria voltar, se tu me permite, a de falar como é que nós estamos em termos de geração. Se eu falar lá de 1829, que era o Francisco Pereira de Macedo, eu pulo para o seu neto João de Vieira de Macedo, pulo para o seu sobrinho neto Eduardo Macedo Linhares, depois eu pulo para o seu neto, vou pegar o Paulo Eduardo Mascarenhas Linhares.
Tá? E o Paulo Eduardo, que está casando aí, daqui a pouco já tem os seus... nós já estamos nos bisnetos do Eduardo, Sim. a Maria Helena. Sim. Tá? Então, e já tem gente aí com bisneto que já está mostrando vocação para o negócio. Sabe, isso é muito legal. A gente, quando vê uma criança que vai para fora e vai para fora com mais alegria do que volta de fora para a cidade, aí tu diz assim, nós ganhamos a guerra, certo? Eu acho importante e interessantíssimo, Caju, essa tua visão e vamos dizer, essa maneira de trabalhar da GAP, porque eu tive a oportunidade lá em Expo Inter de acompanhar, né? Vocês têm, vamos dizer, peões, empregados que estão com vocês desde antes da GAP, né? E que eles não se sentem empregados, eles fazem parte da GAP, né? Então vocês conseguiram inserir em todos os colaboradores de vocês esse perfil. O cara, até porque tu está dizendo, existe um plano de participação, né? O cara se sente parte e se sente até meio sócio, né? Embora a função dele lá seja estar cabresteando, né, um provável grande campeão nas pistas do esteio. Então, eu acho que esse diferencial que a GAP conseguiu trazer, ele tem que ser, sim, muito bem valorizado. E é pelos colaboradores. Nós temos, assim, primeiro que a gente prega sempre e age. Tu pregar e não agir não adianta sim. nada. Então a gente está sempre buscando o bem-estar de todos os nossos colaboradores. Através de boa remuneração, através de estímulos, né? Através de capacitação, através de boa acomodação, nós fazemos, né? Serviços, internet, etc., boa comida. E eu acho que também existe um orgulho por ser uma empresa reconhecida, né? Reconhecida não só a nível estadual, como também nacional. Então, o pessoal gosta quando nós somos bem-sucedidos nos leilões, quando a gente bate recorde de faturamento, quando a gente faz pista limpa, quando a gente ganha a prova de resistência do cavalo crioulo e jaguarão, quando a gente tira o melhor exemplar da raça, né? Sim, certo? Quando a gente ganha um freio de ouro, quando é top 100 nos taurinos. Quando é top 100 nos taurinos, né? São inúmeras conquistas, né, que vão fazendo uma história. Né? Falando em história, eu até convidaria todos que querem saber um pouco mais sobre a GAP, que quem é o Caju? Né? O Caju é um agregado que entrou aos 45 do segundo tempo, como eu te falei, né, nessa história toda, e eu sei de história porque eu leio muito, cara. Tem muitos livros. Tem um livro fora de série que se chama Sobre a Terra, que é um livro que o Dr. Eduardo não descansou enquanto ele não escreveu esse livro. Eu tenho que te dizer que eu tenho um livro dele autografado. Tu é um privilegiado. O Renato Dalto escreveu e ele produziu esse livro. Todos os livros foram... O valor do livro ele cobrou, ele não entregou para ninguém, ele não deu para ninguém, ele vendeu. E todo o valor do livro, que era R$100, foi revertido para a Santa Casa, lá de Uruguaiana. Né? Então é um livro que conta assim, alguma coisa de trás, dentro da porteira, de dentro da casa, ou da família, os valores que a gente sempre cultuou, que eu acho que é o que nos mantém unidos, né? Os valores que a gente observa e que estão descritos no protocolo familiar. E que cada reunião que a gente faz, reunião de trabalho, da família, a gente relembra e para que todos, né, permaneçam sempre imbuídos dessa situação. Ou seja, nós queremos uma empresa que perdure, uma empresa sólida, que seja um porto seguro para toda a família. Muito bem. João Paulo Schneider da Silva, o Caju da GAP. Foi um privilégio, uma honra, Caju, um prazer a gente manter essa conversa aqui, 4 episódios, que a gente pôde contar um pouco da história. Eu confesso que eu já tinha algum conhecimento, conheço vários integrantes da tua família, né, da família GAP, de há muito tempo.
e pude ainda descobrir mais alguma coisa. Alguns detalhes. Mais alguns detalhes. Então é uma história fantástica, né, desse grupo empresarial familiar rural, né, que vem sendo cases de sucesso sucessivos, vamos dizer assim, né, ao longo dos últimos anos. Eu agradeço, Caju, agradeço a família Agape a oportunidade de a gente ter tido essa conversa e espero que a gente possa se encontrar mais algumas vezes. Gostou do programa? Deixa o seu like e agite o sininho ali para receber informação qualificada sempre que possível. O programa A Hora da Agape volta, talvez, mais adiante. Muito obrigado e até lá.